Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que teve uma experiência extraordinária com Deus. Vem comigo! Hoje eu vou falar a respeito de uma mulher chamada Jean Neal. Ela vivia em uma cidadezinha na Inglaterra chamada Rugby, com seu marido John e seus filhos. Jean Neal era uma mulher muito devota ao Senhor. Ela amava servir a Deus e ir na igreja e era uma cristã muito fervorosa. Porém, o seu marido ainda não havia sido convertido. Jean Neal, ela, apesar de amar estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, ela tinha um problema de saúde muito grave. A sua espinha dorsal era completamente torta e isso a impedia de andar, fazendo com que ela ficasse sempre em uma cadeira de rodas. Jean adorava ir à casa do Senhor. Porém, todas as vezes que ela ia para a casa de Deus, para a igreja, ela precisava passar por um processo muito doloroso. A sua cadeira de rodas precisava ser levada até o carro. Então, seu marido a ajudava segurando para que ela entrasse dentro do carro. Como ela não tinha muito equilíbrio, ela era sacudida, chacoalhada naquele carro e isso gerava uma dor insuportável, mas ela suportava aquilo. Depois, as suas pernas precisavam ser colocadas dentro do carro. E toda vez que ela ia, o seu marido ou as pessoas que lhe davam carona diziam: mas você vai passar por isso de novo, por que você não fica em casa? Mas ela dizia: não, eu vou para a igreja. Então, ela chegava na igreja e lá era uma outra luta, porque ela precisava ficar sentada numa almofadinha na cadeira de rodas. Só que chegava uma hora que de tanto ela ficar sentada, a sua coluna, suas costas doíam muito. Então ela se apoiava em muletas e levantava e ficava encostada em uma parede. Todas as pessoas que frequentavam aquela igreja e a cidade inteira sabia toda essa situação que a Jean passava. E as pessoas oravam por ela, os pastores da igreja, os jovens, que ela era líder de jovens, inclusive, trabalhava bastante com os adolescentes, com jovens. Eles oravam, só que até então nada havia acontecido. Até que chegou uma época que Jean teve uma queda muito séria e ela quebrou um osso da coxa. E isso prejudicou muito a saúde dela. Ela precisou começar a tomar muitos remédios para dor. E essa dor era tão forte que acabou enfraquecendo o seu fígado e o seu coração. Jean, ela estava passando por uma situação muito debilitada. Até que ela se consultou com um cirurgião muito renomado lá na Inglaterra. E ele disse que ela teria 50% de chances de se recuperar se passasse por uma cirurgia. Porém, essa cirurgia era uma cirurgia muito perigosa. Jean Neal ficou muito apreensiva. E agora? Será que eu faço essa cirurgia? Será que eu não faço? E um dia, enquanto ela dormia, ela teve um sonho. Ela sonhou que havia passado por uma cirurgia e não havia resistido. Ela viu no seu sonho o médico chamando seu marido John e dizendo que o coração dela não resistiu à cirurgia e ela acabou falecendo. Jean ficou muito preocupada, muito assustada com aquele sonho. Mas ela pensou que talvez fosse as preocupações que ela estava tendo que a levou a sonhar com aquilo. E aí ela acabou voltando a dormir. Depois que ela voltou a dormir, ela teve um outro sonho. Ela sonhou que estava num quarto e que nesse quarto tinha mais ou menos umas 12 pessoas, todas sentadas em cadeiras de rodas. E ela sonhou que veio um homem alto, com um idioma diferente, um sotaque muito diferente. E esse homem começou a pregar, a falar, e então esse homem desceu e foi orar por uma mulher que estava na cadeira de rodas. Só que aquela mulher não foi curada. Então esse homem, ele vem correndo em direção a ela e ora por ela. E no momento que ele ora por ela, ela recebe a cura e sai, se levanta e sai correndo pelo quarto, pelo lugar onde ela está. Então, Jean Neal acordou desse sonho muito maravilhada e pensando: o que será isso? O que será que está para acontecer? Ela então foi até o pastor dela da igreja e relatou os dois sonhos. E o pastor dela falou: Jean,
Foca no sonho da cura, foca no sonho da vida, não foca no sonho da morte, que eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. A partir daquilo, uma chama começou a queimar no coração de Jean e ela começou a ficar esperando por aquele dia. E ela contava para todo mundo, contava para os amigos, contava para a família, todas as pessoas que ela via, ela contava daquele sonho. Até que teve um dia que Jean ficou sabendo de uma conferência onde viria um evangelista famoso para uma cidade próxima onde ela morava, que era a cidade de Birmingham, alguma coisa assim, gente. E aí ela pegou e foi para essa conferência junto com os jovens da igreja. Só que detalhe, ela não podia viajar caminhos muito longos de carro, porque a sua saúde não permitia isso. Só que o marido dela trabalhava numa companhia de ambulâncias e isso permitiu com que ela conseguisse ir de ambulância para essa conferência. Ela sabia que o evangelista que viria era um homem chamado Reinhard Bonk e que esse homem, ele era famoso porque ele orava e as pessoas eram curadas. Muitas curas aconteciam através da vida dela. Ela estava com uma expectativa muito grande sobre o que podia acontecer nessa conferência. Por outro lado, estava Reinhard Bonk. Ele era o pregador daquele dia na conferência. Ele estava hospedado naquele dia na casa de um amigo dele. E durante a manhã ele sentiu um desejo muito forte de se retirar e orar a Deus. Então ele foi para o seu quarto e passou um bom tempo orando, porque ele sabia que Deus estava para fazer algo grande naquele culto. Chegou à tarde, no momento da conferência, e ele perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer hoje aqui? E Deus mostrou para ele que iria curar uma mulher da cadeira de rodas. Ele ficou muito empolgado com aquilo que estava para acontecer. No momento do culto, antes de começar, antes dele entrar no palco para pregar, ele estava atrás de uma cortina. E a hora que ele foi chamado, ele passou por um rapaz que estava de muletas. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz caiu e ele pensou: meu Deus do céu, eu derrubei o rapaz. Só que agora eu nem consigo, parar para ajudá-lo, porque eu preciso entrar. Mas aí logo vieram outras pessoas e começaram a ajudar o rapaz. E ele entrou. E ele pregou com muito poder, muito fogo do Espírito Santo. Muitos jovens aceitaram a Jesus naquela noite. Foi algo assim tremendo. A hora que estava para acabar o culto, uma das pessoas que eram responsáveis, pelo local, pelo evento, veio até ele e falou assim: Senhor Bonk, nós precisamos entregar às 18 horas o auditório. Faltam 15 para 6. Então nós precisamos terminar rapidamente este culto. Naquele momento, Reinhard Bonk ficou muito preocupado, porque ele pensou: meu Deus, mas já está acabando e eu nem orei pelos enfermos. Então ele rapidamente saiu da onde ele estava, desceu para a plateia e foi até onde as pessoas estavam sentadas nas cadeiras de rodas e precisavam de oração. Ele se dirigiu a uma mulher e orou por ela para que ela fosse curada. E ele disse para ela: levante-se. Ela começou a levantar muito trêmula e com um olhar assim de quem queria dizer, você não tem direito de fazer isso comigo. Então ela se sentou novamente. Reinhard Bonk sabia que não era aquela mulher que Deus havia mostrado para ele que seria curado. Então ele logo se lembrou que Deus havia mostrado uma pessoa que estava do outro lado da plateia. Então, imediatamente ele saiu correndo. E do outro lado, quem estava? Sim, Jean Neil, olhando e vendo toda aquela cena. Reinhard Bonk veio correndo em direção a ela. E no momento que ele chegou perto dela, colocou a mão na cabeça dela e disse: você crê que você pode ser curada? Ela disse: eu creio, porque todas as evidências estavam batendo com o sonho que ela teve. Então aquilo ativou demais a fé dela. Ele disse para ela: levante-se. Ela se levantou e imediatamente ela caiu para frente sob o poder do Espírito Santo. E ali começou todo o processo de cura, que depois ela conta que ela sentiu como se tivesse sido anestesiada e como se ela tivesse passado por uma cirurgia naquele momento. Quando Reinhard Bonk estava ainda orando, antes dele terminar de orar,
colocou a mão na cabeça dela. A hora que ele viu, já não tinha mais cabeça debaixo da mão dele. Ele olhou e aquela mulher saiu correndo pelo auditório. Ela saiu correndo, glorificando, louvando a Deus, porque ela conseguia andar e ela foi completamente curada. Todo o auditório ficou em êxtase, começou a adorar a Deus, começou a aplaudir, glorificar o nome do Senhor, porque foi um milagre assim incrível que Deus fez naquela noite. Depois, o pregador chamou Jean Neal, o seu marido John, para subirem no altar e testemunharem o que Deus havia feito. E ela contou toda a sua história, contou como que ela sofria, né, com as dores, que não podia andar. E naquele dia ela pôde sair correndo. Ela foi curada instantaneamente. Glória a Deus, é uma maravilha, gente, é muito lindo. Reinhard Bonk escreveu depois em um dos seus livros a respeito deste assunto que ele conhece muitas pessoas que não fazem a vontade de Deus por medo de errarem. Então essas pessoas acabam colocando o seu orgulho na frente do desejo de servir a Deus. Ele diz que se ele não tivesse ido orar por aquela mulher errada, provavelmente a fé de Jean Neal não teria sido ativada e ela não teria sido curada. Então, fica aqui uma lição para nós, que quando Deus nos chama, nós precisamos obedecer ao seu chamado, porque Ele já tem tudo preparado para nós. Ele tem todos os recursos, Ele tem as competências, Ele nos dá a capacidade. Tudo que nós precisamos, Ele já tem preparado. Nós só precisamos obedecer e fazer aquilo para que Deus nos chamou. Então, pessoal, eu agradeço porque vocês chegaram até aqui. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, que estou preparando mais conteúdos, vem mais histórias para vocês, para inspirar vocês na fé e na caminhada cristã. E muito obrigada, que Deus te abençoe. He then literally ran to where Jean Neal was sitting in her wheelchair. After laying hands and praying for her, he told her to get up and walk. And I remember when Reinhard went up to her, straight up to her, and prayed for her, and she got out of that, we were looking out of that chair, and she ran around.